Evangelho, segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de canto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 4º capítulo do Evangelho de São Lucas, quando Jesus vai à cidade de Nazaré, sua cidade de origem, e entra na sinagoga de Cafarnaum. Toma nas mãos o rolo do livro do profeta Isaías, abre o rolo, lê a passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim. Me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pelas palavras do profeta Isaías, porque a ele o Senhor confiou o anúncio do tempo da misericórdia, do tempo da bondade, do tempo do perdão, em uma palavra, do tempo da salvação que vem no nome do Senhor. E naquele momento se cumpria a Escritura, como o próprio Senhor Jesus irá dizer, falando de maneira clara, que o texto dizia respeito à sua vinda. Bom, qual é a beleza desse primeiro momento, que foi tão incompreendido por parte dos interlocutores de Jesus que estavam ali presentes naquele dia na sinagoga de Nazaré? Que a promessa do Senhor feita ao profeta sobre Israel e a salvação dos filhos de Israel se cumpria. Deus é fiel e misericordioso
Deus sempre cumpre a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, o teu Senhor por ti é fiel e misericordioso. Ele jamais se esqueceu de suas necessidades e sempre teve seus olhos atentos a ti. Tudo que o Senhor declarou por ti, Ele cumpre. Por isso, todas as promessas que o Senhor nos fez, o lugar no céu, quando Ele nos fala a respeito de batei e vos será aberto, pedi e vos será dado, todas as promessas feitas pelo Senhor hão de ser cumpridas, pois o Senhor é fiel. Agora, é bem verdade que o cumprimento das promessas nem sempre será compreendido pelos homens. Mas Deus cumpre. E o nosso coração, se não estiver atento, pode acabar contemplando o cumprimento sem tomar parte na alegria desse evento. Assim também os interlocutores de Jesus na sinagoga de Nazaré, naquele sábado, não conseguiram tomar parte ao cumprimento dessa palavra, pois o coração deles estava por demais ligados às expectativas e ligados também às interpretações deles próprios. Interessante porque ontem no Evangelho estávamos no 16º capítulo de São Mateus e as palavras duras de Jesus, dirigidas a Pedro, marcavam de uma maneira evidente essa verdade. Em alguns momentos da nossa vida, mesmo estando diante do Senhor da Glória, que nós reconhecemos e proclamamos, podemos agir da forma como agiu Pedro. Por não compreendermos aquilo que ele nos diz, nos colocamos em oposição. Não siga o Senhor somente naquilo que você consegue compreender dele, meu irmão. Siga o Senhor sempre. Em muitos momentos a tua compreensão vai levar o teu coração a uma explosão de alegria e você saltitante vai seguir ao Senhor. Em outros momentos, o que o Senhor te pede ou o que o Senhor te fala vai muito além da tua capacidade imediata de compreender. Permanece com o teu Senhor. Confia nele. Vai segundo a sua palavra. E mesmo não tendo a possibilidade de compreender, diz: Senhor, eu confio em ti e permaneço contigo. Ilumina o meu entendimento, mas, sobretudo, acolhe a minha presença porque eu quero estar ao seu lado. Eu estou onde estiver a sua palavra e a sua vontade. Eis aqui o ato de confiança, o ato de fé no Senhor. Mas naquele momento, diante dos homens de Nazaré, faltou esse ato de confiança, porque ao ouvir as palavras de Jesus, eles então se valem daquilo que os seus olhos conseguem ver e o seu entendimento consegue assimilar. E como bem sabemos, tratam-se de olhos e entendimentos muitas vezes comprometidos. Mas em que sentido comprometidos? Meu irmão e minha irmã, como assim você vive do lado da Sagrada Família? Eu já falei isso em outras meditações. Você convive com Nossa Senhora, convive com São José, e não se dá conta que tem algo de muito extraordinário na vida dos dois, ao menos o reconhecimento das virtudes, que são evidentíssimas e estão presentes em maneira inconfundível no coração da Virgem Maria, no coração de Jesus e também na vida de São José.
Como não perceber a presença das virtudes e sentir a alegria? A Sagrada Escritura é cheia no Antigo Testamento de palavras a respeito da comunhão com o justo, de estar próximo do justo, de ver do homem de Deus os sinais de Deus e sentir a alegria por isso, de rejubilar-se com aqueles que são do Senhor. Como assim não perceber? E de repente, uma afirmação de banalidade parece ser uma afirmação que às vezes até a gente, inapropriadamente, dá razão na nossa reflexão, né? Às vezes a gente faz a reflexão que ela é um pouquinho limitada sobre esse aspecto. E bendito seja Deus pelo Evangelho de hoje, mais uma vez nos dá a chance de olharmos para isso com um pouco mais de atenção. Se a gente no nosso tempo convive com uma pessoa honesta, com uma pessoa boa, com uma pessoa prudente, com uma pessoa de retidão, a gente logo se dá conta de que tem alguma coisa de Deus na vida daquela pessoa, a gente sente alegria por isso, a gente deseja essa companhia. Imagina agora o que não é a companhia e a presença de São José dividindo a vida cotidiana conosco. Digamos que numa mesma cidade, numa mesma rua, no mesmo lugarejo. Poxa, e como assim ninguém se dá conta de que tem algo de muito extraordinário na vida dessa família? E depois, quando falamos que o filho deles sabe ler e escrever, tem formação e instrução acima da média, o mínimo que poderia se compreender é que, de fato, o Senhor abençoou profundamente essa família. Veja o que aquela senhora disse em Cafarnaum, enquanto Jesus pregava: bendito o seio que lhe trouxe ao mundo, o ventre que lhe trouxe ao mundo, o seio que lhe alimentou. E faz um louvor à Santa Mãe de Deus, vendo as palavras e o testemunho de Jesus, vendo os gestos do Senhor que são cumpridos por Ele. A palavra de perplexidade que hoje nós vemos entre os membros da sinagoga de Cafarnaum diziam: não é este o filho de José? Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam dos lábios de Jesus. Não é isso o filho de José? Bom, é. A gente poderia dizer, mas Padre Fábio, a palavra de admiração está deixando claro isso que o senhor está falando. Até certo ponto. Deixa claro, sim. Mas nós não estamos falando somente dessa atitude de dificuldade de compreensão, mas da dureza do coração daqueles que têm dificuldade. Em alguns momentos da vida do apóstolo, não nos esqueçamos, ele teve dificuldade em lidar com a realidade, quando, por exemplo, nós falamos naquela pregação, Pedro coloca os pés sobre as águas e começa a caminhar, e quando ele sente medo porque o vento piora e as ondas se levantam, ele começa a afundar, pois se esqueceu que os seus pés estão sobre as águas porque Jesus disse vem, e por nenhuma outra razão. Não porque as ondas fossem mais fortes ou mais fracas, não porque ele pisasse com mais cautela ou menos cautela, mas porque Jesus disse vem. Sem que Jesus tivesse dito isso, seus pés nunca estariam sobre as águas. E ele não disse isso para si, quando o medo se tornou mais forte. Ele não disse isso para si e não lembrou disso quando o vento começou a agredi-lo, quando o medo ficou mais forte, como nós dissemos, como eu acabei de dizer, e quando teve a incerteza no seu coração. Ele não repetiu, não combateu, ou melhor, não orientou esses seus sentimentos que podem ser inconstantes à verdade da palavra de Deus. Ele não entregou os seus sentimentos e afetos à palavra do Senhor, ao Senhor que lhe disse, vem. E não declarou essa verdade aos seus sentimentos e afetos para que eles não o levassem à confusão e, por conseguinte, à descrença. Não sou eu que digo, é o Senhor que os diz. Ter pouca fé. Bom, então nós temos aqui a atitude de
hostilidade a ponto de se tornarem quase homicidas do Senhor diante do que Jesus lhes diz. Então não apenas temos aqui uma perplexidade, ou seja, os sentimentos e os afetos que se confundem entre o sinal que é visto, vamos dizer assim, o filho de José, e a grandeza desse sinal. A beleza com a qual o Senhor ensina. Imagina então depois todos os milagres, né? Então tudo está ali, mas o coração deles, Pedro logo, quando vacilou, disse: salva-me, Jesus, e Jesus o salvou. Então a possibilidade de vacilar como vacilou Pedro, por isso afundou, ele imediatamente grita salva-me, Senhor, e o Senhor lhe salva. Mas aqui, os homens da sinagoga, naquele momento, depois de perceberem algo grandioso de Deus que está acontecendo, confrontarem-se entre a grandeza do que vem e aquilo que para eles é o pequenino sinal. E nós acabamos de ver que, mas como assim pequenino sinal? Como convivendo ao lado dessa família a gente não percebe que tem algo de Deus muito especial nele? Então era para ali nascer um segundo louvor e um ato de confiança no Senhor. Mas os interlocutores, sendo superados pela possibilidade de compreender aquele momento, se admiram pela presença de Deus, mas quando aquele momento se torna de alguma forma desagradável para eles, porque os incomoda, eles então se opõem de uma maneira obstinada. Não é simplesmente sentir raiva, mas é de querer lançá-lo do alto da pedra. Eles tentam matar Jesus. E obviamente, Lucas mostra para a gente com muita força o poder do Senhor, porque nada acontece fora do tempo de Deus. Não era ainda a hora. Então, Jesus passando, caminha e segue seu itinerário, sua estrada. Como é significativo vermos o poder do Senhor que se revela. O fato daqueles homens se levantarem contra ele para tentar matá-lo confirma exatamente aquilo que é apresentado. Porém, não significa que a verdade está à mercê da violência e que no final haja possibilidade da mentira e da obstrução à verdade, ou seja, da maldade, triunfarem. Não, não triunfarão. Deus triunfará com a verdade e a vida sobre todas as coisas. E Jesus, soberanamente, caminha no meio deles e sai, e segue seu caminho. Enquanto os malvados permanecem confusos. Agora, quando olhamos as palavras de Jesus, nós temos um elenco de sinais, desde Elias, passando pelo profeta Elias, profeta Eliseu, até compreendermos que o Senhor bom e misericordioso conduz a história e é soberano sobre tudo, sobre tudo. As palavras do livro dos Provérbios que vão ser repetidas na cruz: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz e nós vamos ver, essa mesma sentença aparece hoje no versículo 23, já apresentada profeticamente em relação àquilo que dirão a Jesus crucificado. Isso tudo para manifestar que o Senhor, que conhece todas as coisas,
já por meio do profeta anunciou o que aconteceria. Agora, na plenitude dos tempos, pelos lábios de seu próprio Filho, recorda as palavras do profeta e chama os homens a estarem numa outra posição, na posição daqueles que confiam e acreditam, que vendo os sinais da Sagrada Família e vendo os sinais de Jesus, compreendem que algo de muito extraordinário e grande da parte do Senhor está acontecendo no meio de nós. E diz: me superam, mas eu creio e espero e permaneço unido ao que o meu Senhor me fala. Peçamos a graça, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de termos uma fé firme, mas, sobretudo, uma grande confiança no Senhor e na Sua palavra, a fim de que o nosso coração espere no Senhor, mais que o vigia pela aurora, espere no Senhor e nele deposite toda a nossa esperança e toda a nossa certeza, que o nosso coração o deseje intensamente, que esse desejo nos leve a permanecer sempre em comunhão com Ele. Que o nosso coração não crie uma hostilidade, sendo capaz de perceber os sinais de Deus e de entender que existe neles uma grandeza, mas uma dificuldade, uma resistência severa de seguir, ao ponto de se opor com veemência contra aquilo que Deus propõe. Que jamais seja essa a nossa sorte, que jamais seja esse o nosso testemunho, mas com a docilidade daqueles que esperam em Deus, diante dos momentos de crise, gritemos: Senhor, salva-me, ilumina-me e não permita que eu fique em uma posição contrária à sua vontade, pois eu creio, amo, adoro e espero em Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.